Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já se pegou reagindo como seus pais? Pois este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de mente, corpo e espírito para vivermos uma vida plena. Eu sou Iraci Campos e hoje temos um convidado muito querido, um convidado muito especial, que é Nelson Tavares. Ele é professor de Direito e terapeuta e vem bater um papo gostoso com a gente sobre o que herdamos dos nossos pais, além do sangue. Aí é que mora o perigo. Seja bem-vindo ao nosso Plenitude, Nelson. Muito obrigado, Iraci. Aí é que mora o perigo, né? Porque o sangue, ele tá lá, tá tudo bem, né? A parte que não tá tudo bem é aquilo que a gente traz, que a gente já começa herdando desde a parte intrauterina, né? Sentindo tudo aquilo que a mãe faz, fala, as brigas, seus entendimentos. Como é que é isso psicologicamente, Nelson? A psicologia vai lembrar que todos nós somos portadores de uma subjetividade. Esse é um conceito assim bem abstrato, porque é a soma de tudo que a gente recebeu, né? Quem é nosso pai, quem é nossa mãe, se a gente tem irmão, se não, se nasceu numa família mais abastada, se nasceu numa família com menos dinheiro, se a gente viveu algum trauma importante na infância, se não viveu, todos esses fatos juntos constituem a sua subjetividade. E ela não determina quem você é, mas ela influencia muito fortemente na maneira como você vê o mundo, como você reage aos estímulos. E, sem dúvida, duas figuras centrais na vida de qualquer pessoa estão lá o pai e a mãe, ou os cuidadores. Às vezes não é pai e mãe, às vezes são os avós, mas, enfim, os cuidadores são muito importantes nessa primeira infância para determinar esse conjunto de características que levam a essa subjetividade. Porque depende como é a relação dos pais, aquilo vai influenciar profundamente no desenvolvimento, nas características, na personalidade dos filhos quando crescem. Mas independente somente da relação entre pai e mãe, a relação dos pais com esses filhos, Sim. né? Então, o comportamento, a educação, o falar alto, falar baixo, ou dar ouvidos ou não, enfim. Qual a parte positiva dentro dessa estrutura? É exatamente isso, Iraci. A gente, quando convive com os pais, a gente tanto reproduz, abrir um parênteses para dizer, a gente aprende por imitação. Não foi à toa que Jesus veio como modelo e guia, porque a gente aprende imitando, né? Tendo um modelo, a gente aprende. Então, pai e mãe são um modelo individual e relacional. Individual porque a maneira como eu me identifico como homem tem a ver com um modelo de homem que eu enxerguei, que eu conheço desde a infância, que é meu pai. Mas também a maneira como meu pai se relaciona com as pessoas, não só com a minha mãe, mas também com todas as pessoas, acaba formando uma maneira de esse homem, de esse pai, de esse filho se relacionar com outras pessoas. Essa é a lógica. E por mais que algumas pessoas não gostem de ouvir isso, é muito comum que a gente tenha como referência esse pai. As pessoas, não, mas eu sou muito diferente do meu pai, não tem referência, então. Isso também é ter referência. Se você quer fazer tudo diferente do teu pai, é porque a tua referência negativa é esse modelo que você pretende negar. Ou seja, é a sua sombra, né? Aquilo é o seu espelho, o seu reflexo, onde você diz, eu sou completamente diferente e faço qualquer coisa. Tem pessoas, até conheço pessoas, quando você fala, nossa, mas você é muito parecido ou parecida com teu pai, gente que né? não gosta de Olha ouvir como isso. você fala. Nossa, a pessoa falta subir com as tamancas na gente e fala, de jeito nenhum, né? Por que isso tão forte? Onde é que a pessoa encontrou o que incomoda tanto ali?
Exatamente, você falou bem. Antes a ideia do espelho, né, que você trouxe, a gente tem sempre uma opinião, né, sobre essa vivência. Mas essa vivência é uma vivência na condição de filho. Eu, como filho, rejeito o comportamento como meu pai se posiciona diante dessa relação. Mas a forma como ele age, como pessoa, como pai, como provedor, como marido, como vizinho, podem ser diferentes, né? Exato. E apesar de nessa relação, né, paterna, você ter dificuldades, você ter resistência, você ter sido castrado, qualquer que seja o processo, isso vai gerar para você uma resistência ao todo, porque é difícil a pessoa separar, compartimentar essas diversas condições da criatura humana. Então a gente acaba rejeitando o modelo como um todo. Exato. Mas eu repito, rejeitar não significa ignorar, porque ainda assim essa pessoa vai orientar esse comportamento. O lado positivo é que conhecendo esse modelo, eu já sei o que eu não quero para mim. Isso é sempre bom. Saber o que não se quer já é excelente. uma vantagem. Você já tem metade do caminho andado aí, os passos dados na tua vida, porque quando você sabe o que você não quer, já te torna super seleto para suas escolhas. Verdade. Né? O lado ruim é que nem sempre a gente tem clareza do porquê não quer. Aí que mora o perigo. Tem muitas coisas na minha mãe que eu digo, nossa, que eu não quero para minha vida, mas o que me incomoda ali? Eu não tenho essa clareza. Precisa de um processo terapêutico cuidadoso para você identificar essas razões. Exato. Isso nem sempre está no campo do consciente. Exatamente. Agora, nada que um processo de autoconhecimento, um processo terapêutico de você pegar lá da infância, né? Começa com aquelas lembranças que mais marcaram, ou porque minha mãe falou isso, fez isso pra mim, foi absurdo, não me conformo, seja lá a porcaria que for, ou meu pai, ou não sei o quê, e aí que vai lapidando para encontrar o ponto X para poder trabalhar, não é isso? Exatamente. Faz parte do processo terapêutico que a gente vá ouvindo a narrativa. Isso é uma coisa assim espetacular que Freud entendeu, né? Antes de Freud, a ciência, a medicina, buscava tudo no corpo, nos órgãos. Tinha que abrir, tinha que fazer exame, tinha que... enfim, era sobre o órgão. Sangrar, né? Qualquer coisa sangrava a pessoa. Tudo era isso, tudo era no corpo, né? E o Freud disse, olha, tem uma instância muito importante que é a mente e que atua no corpo. O que instigou Freud inicialmente foram as mulheres neuróticas que tinham paralisia, elas não conseguiam andar. E depois voltavam a andar. Mas como não andava, de repente anda? E não era fingimento, ele atestava isso. A perna ficava inerte. Então ele diz, nossa, então tem uma coisa que não está no corpo e que influencia nisso. Que coisa fantástica. O que é isso? É a mente. Mas como aciona a mente? Porque não tem onde cortar, não tem onde abrir, não tem onde... nada. Não tem. A gente vai aprender lá com a doutrina espírita que isso está no próprio espírito. Ele vem para o corpo, mas há uma relação entre o perispírito e o cérebro, né? Mas o que determina o pensamento não é o cérebro, é a mente, que é uma instância do espírito. E aí o Freud diz, olha, isso aqui é importante, eu preciso estudar isso, mas como eu chego a isso? E ele entendeu, é pela palavra, é pelo discurso, eu tenho que ouvir. Não era nem uma prática ouvir. A pessoa dizia o sintoma médico, hoje muito ainda que faz isso. Nossa toma aqui, senhora, né? E ele disse, não, o paciente tem que ser ouvido. Ele ouvia longamente, tanto que ele recomendou ouvir pelo menos 50 minutos, de 40 a 50 minutos, que é o tempo que as sessões costumam demorar, 50 minutos, né? Ele entende isso é fantástico. Então, na terapia, você escuta as narrativas, provoca reflexões, e nessa caminhada, aquilo que se diz, como se reage ao que se diz, vai trazendo de lado inconsciente informações que a própria pessoa não reconhece. Exatamente. Depois veio Jung mostrando esse outro lado, né, da mente, que vem a ser nada mais chamado de espírito, onde a mediunidade é que era estudada por ele, com outros nomes até ali, mas ele era médium, era uma família
né? Então, aí traz tudo isso. Agora, pronto, saímos aí do psicológico para ir lá para o espiritual. Tá. O tamanho das encrencas dentro disso. A espiritualidade conhece profundamente a nossa condição. Sabe o que a gente fez nas vidas anteriores, sabe a nossa circunstância psicológica, conhece a nossa personalidade, sabe os equívocos que a gente já praticou. Então, quando eles planejam a encarnação e nos colocam diante de certos contextos, inclusive a dos pais que a gente tem ali um planejamento de que a gente viva experiências simbólicas, importantes, significativas, para a gente alcançar o progresso de que a gente precisa. Essa é a ideia. Então, no planejamento, quando você... Não é só reencarnar nascido de fulano para poder resgatar com ele, não é só isso. Nem toda encarnação é de resgate. Às vezes a relação com pai e mãe é porque eles têm as características que vão acionar em você o que é necessário para você alcançar o que você precisa naquela encarnação. Fico aqui imaginando, você já contou algumas vezes que a sua família toda é espírita, que a sua mãe atuava, você desde pequenininha estava na casa espírita. Isso teve uma função na sua vida. Total. Isso teve uma importância ali, né? Para várias coisas, inclusive para você saber o que você viu, o que você via lá na infância, e diz, aquela pessoa fazia na direção daquele trabalho, aquilo ali, eu não quero isso para minha vida, não. Toda essa bagagem veio formar a pessoa que eu sou hoje. Exatamente. Né? O que eu fiz com tudo aquilo para ter essa construção, porque eu sou extremamente grata. Exatamente. Então, é uma junção. O aspecto espiritual e o aspecto psicológico estão sempre juntos. Não é à toa que Allan Kardec, depois do Livro dos Espíritos, entende. Aqui estão as regras do jogo, mas a gente precisa trabalhar o aspecto psicológico. Porque conhecer a regra e não saber como muda aquilo que eu conheço como regra, acaba não gerando reforma íntima nenhuma. Então ele vai lá e, com o auxílio da espiritualidade, faz todo o trabalho em torno do Evangelho, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, é conhecido como um dos grandes tratados psicológicos da humanidade. Com certeza, porque quando você começa a entender determinados gatilhos, você já começa a se prevenir com ele, né? Olha, eu sei que isso daqui vai me acionar isso, deixa eu segurar. Perfeito. Ou seja, aí é que está a virada de chave na minha vida para eu fazer esse processo, porque é um processo e é demorado, né? E é de doloroso. autoconhecimento. Doloroso. E é doloroso. Né? Muito. Porque os mecanismos para você mudar, você não tem que lutar contra ninguém, mas você tem que lutar contra você mesmo nas coisas que você está habituado a fazer, falar, sentir, pensar e que são contrárias à transformação que você busca, porque você já está habituado, né, naquela zona de conforto. Tá mal? Tá. Mas assim eu já conheço, então tá bom. Com o mal que tá. Né? Por aí. Então é isso, o aspecto psicológico, ele realmente se permeia com todo o aspecto espiritual. O próprio Kardec reconheceu isso, o próprio Kardec entendeu que a regra, a reencarnação, a maneira como a vida é construída, a maneira como o espírito se relaciona com o corpo. Tá, mas essa pessoa, se ela não tiver controle sobre a sua mente, o que ela vai fazer com isso? Vai fazer pouca coisa. Com certeza, com certeza. Agora, buscar na infância, eu acho um fator principal. Porque o que você busca na infância são das suas relações, seu comportamento, junto das ações e as castrações ou excesso de liberdade, enfim, que você teve. Então, aí você já delimita muita coisa que você construiu na infância pela educação. Mas a outra parte disso é aquela que você tem em você, que você traz como espírito. Sim. Então, só aí que você consegue separar as duas para poder trabalhar, né? Eu acho que um bom exemplo disso que você está falando tem a ver com a própria história do Jung e do Freud. O Freud estudou o que ele chamava de mulheres neuróticas porque a mãe dele tinha essa condição. O Jung enveredou muito mais pelo aspecto espiritual
Porque o pai de Jung era pastor, e Jung tinha toda uma questão da religião em torno daquilo. E a mediunidade dele. A família do Jung era muito ligada à questão do trabalho voluntário, da dedicação, da filantropia. A mediunidade de Jung era muito aflorada, ele tinha visões sobre como ele enxergava o inconsciente. Tudo isso fez com que os dois enveredassem por caminhos diferentes. E tem uma fala do Jung hoje disponível, que tem pouca coisa gravada dele, né? Mas tem uma fala assim, impressionante que ele dizia que o Freud é a referência dele, é o grande herói da vida dele. Mas Freud era teimoso, ele dizia. E não ele não quis aceitar, enxergar esse fator que para ele era fundamental. E o próprio Freud disse para ele que rompia com ele se ele insistisse naquilo e se afastou dele. Que foi um afastamento que o Jung nunca desejou, né? Então, olha como a vida deles, a família deles, quem foi mãe de um, quem foi mãe do outro, como é que influenciou. Mas se não fosse a questão da mediunidade, se não fosse a questão desse planejamento de um vir depois do outro para dar um passo a mais, olha como é que está tudo relacionado, né? O aspecto psicológico e o espiritual. Eles são perfeitos no planejamento. Porque é uma estrutura, né, que a gente traz e que ela não pode ser negada. Porque quanto mais você nega, mais possuído por ela você fica. Né? E é difícil quando a gente está possuído por aquilo que a gente rejeita e não quer. Sim, sim. E tem uma coisa assim, que eu gosto sempre de dizer quando eu escuto essa discussão, que é o seguinte: o Freud falava muito da coisa do papel do pai e da mãe. Então, quando ele ia falar sobre isso nos auditórios, as mães, principalmente, ficavam muito preocupadas. Puxa, mas então o que eu faço repercute na vida do meu filho, eu posso trazer vários traumas para ele. E as mães começavam a dizer, o que eu faço para não errar com meu filho? O que eu faço para não gerar isso nele? Aí Freud fez uma vez uma fala que eu acho fantástica. Ele diz assim, olha, eduque como quiser. Faça o que for necessário, mas não se esqueça, fazendo o que você fizer, você errará. Porque até quando a mãe tenta ser perfeita, maravilhosa, dedicada ao extremo, isso também gera consequências. Com certeza, porque a bagagem que o outro traz eu desconheço. Exatamente. E eu vou usar um peso, uma medida, uma orientação pela bagagem que eu trago. Os meus óculos, a lente dos meus óculos, são diferentes da do outro. E aí? Exatamente. Aquilo que eu acho fundamental, super valor na vida, o outro fala, isso daí não significa nada. Pra que isso daí? Isso é idiotice. Não, porque eu vou fazer isso. Aí você fica olhando, você fala, peraí, mas de onde que a pessoa tira isso? Sim. Da bagagem. Então, é importante reconhecer papel de pai e de mãe, mas não entra na neurose do, o que eu tenho que fazer para não prejudicar meu filho? Haverá consequências na vida do seu filho, de quem você é, de como você age, independente de quem você seja. E outra coisa que eu acho fundamental é aquela frase que eu acho uma aberração, falar, eu sou assim por causa da minha mãe ou por causa do meu pai. Isso é uma aberração. Porque se você sabe exatamente o que fez, o que deixou de fazer a sua mãe, o seu pai, você tem que pensar o seguinte, o que é que eu faço com isso que eles me ofertaram? Então, a responsabilidade é só sua, nunca é do seu pai e de sua mãe. Perfeito. Nunca, nunca. Porque você tem que saber o que você faz com aquilo que você recebeu. A pessoa adulta se prendendo à condição da infância, pensando ainda como criança, responsabilizando o pai pelo que ele estava vivendo, né? Na infância faz sentido, mas na vida adulta não cabe mais. Não, né? mas a gente vê não só na vida adulta, na pessoa muito madura já. E você fala assim, não, mas meus pais me criaram assim. E continuam assim por quê? Mas, né? Vamos falar sério. É verdade. Criou quando você era pequeno, depois você cresceu. Você já na adolescência foi pensando com a sua própria cabeça, porque o papai te deu uma mente maravilhosa, um cérebro também, para que você utilize ele e não continue utilizando do seu pai. Para ficar na zona de conforto. Fala sério. É confortável transferir responsabilidade, né? Mas é uma conduta infantil.
A gente faz uma transferência na retórica, mas a responsabilidade nunca chega a ficar na mão do outro. É, verdade. É verdade. A construção da verdade é muito fruto daquilo que a gente deseja, né? A gente tem um controle muito grande sobre o que a gente quer para a nossa vida. Então, essa construção da leitura das nossas circunstâncias quase sempre é motivada, vamos dizer, de trás para frente. Eu busco os argumentos ou os fatos na minha vida que justifiquem aquilo que eu quero compreender como resultado final. Exatamente. Porque é muito fácil a gente querer pacote pronto e feito. Né? E quando você procura uma terapia, porque você resolveu fazer um processo de autoconhecimento, de transformação, ressignificação na sua vida, na primeira consulta, o primeiro tropeço. Porque o seu terapeuta, a sua terapeuta vai falar algo para você da leitura que ele está fazendo e que, tipo assim, não é aquilo que você gostaria de ouvir. Ele não vai, nunca um bom terapeuta vai sentar na frente da pessoa e falar assim, ai, mas eu concordo plenamente com tudo que você está dizendo. Por quê? O papel Porque da a pessoa análise, quer aliás, isso. se chama análise por isso. Porque você precisa compreender, investigar, discutir, ponderar, ressignificar. É um processo analítico mesmo. Porque muitas pessoas, não poucas, muitas, procuram uma terapia que é para o terapeuta validar aquilo que ele está querendo, está pensando, a opinião dele, que é qual? Abre aspas, a culpa é do outro. É a tecnização da culpa. Eu preciso de um olhar técnico, eu preciso de alguém, porque isso ganha status de autoridade, é o aspecto retórico que você estava falando, né? Tem mais força, não sou só eu que acho. O meu psicólogo me disse isso também. Exatamente. Então, eu estava certo. E a culpa é sua, é do mundo. Aliás, a culpa, na verdade é de Deus. Porque ele que te deu a vida, ele que te criou, o erro começou lá. E você te não podia nem ter aquela nascido. Mãe, né? Não podia ter nascido, meu filho. Esquece que o erro estava aí. Né? Que a gente procura. Dentro dessa genética, digamos assim, psicológica, terapeuta e espiritual, os pontos mais marcantes para se trabalhar, Nelson. As experiências da primeira infância são muito significativas. Por quê? Porque na construção da personalidade, na construção da psique, aquilo que acontece nessa primeira infância tem um papel muito relevante. Então, o que vai acontecer até os 2, 3, eventualmente até os 4 anos, tem muita importância. Isso é muito importante. Claro que o que acontece depois pode ser também um evento traumático, mas o que acontece na primeira infância é muito importante. E pais educam desde o momento que a gestação começa. Exato. Porque o pensamento, a maneira como você lida, a forma como você conversa com seu filho, tudo isso vai dando mais ou menos autonomia. Você conversar com seu filho, meu filho, você vai ser uma pessoa assim assada, olha, você vai buscar, você é diferente de, ai, mamãe tá aqui, mamãe cuida de você tá dentro de mim, é completamente diferente. Já tornou ali um dependente, acomodado e fracassado, porque vai ter sempre alguém tendo que fazer alguma coisa por ele. Pode ser que ele não queira aquilo para a vida dele e lute contra essa postura da mãe. Mas se estiver minimamente propenso, tem alguém para cuidar de mim, então cuida porque... Então o que acontece nesta fase da construção dessa identidade é muito importante. Muito, muito. Isso me lembra, né? A minha filha é muito independente, a Cris é muito independente. Mas tinha aqueles... Na infância, para a adolescência... Vinha ela, mãe, mima eu um pouco. Mas mima eu, porque, tipo assim, não tem mimos, né? E aí, de repente, ela se acha, mima eu um pouco. Fala, gente, como é que eu vou mimar ela? Eu nem sei. Ela não sabe nem fazer isso, você não sabe mimar. Não sei. Só sabe educar, não sabe mimar, Eu sei educar. E para mim isso é amor, né? Claro. O que eu aprendi. Agora, mima eu, né? Então...
a gente vê a diferença do independente, daquele que vai o que fazer com isso, mesmo que faça tudo errado, né? Mas faz. Sim, Do que é mimado, poupado, né? Essa semana mesmo, semana passada, não lembro o que eu fui fazer no shopping, entrei e saí muito rápido e fui virar assim para ir para o estacionamento. Tinha um rapaz, porque para mim 13, 14 anos é um homem, é um rapaz, parado, e o pai abaixou para amarrar o tênis dele. Eu fiquei olhando, eu falei, não acredito. Aí eu dei mais uma olhadinha assim, porque eu estava esperando ali o elevador. Aí ele falou assim, então, filho, mas presta atenção, quando você amarra assim, é bem melhor, porque... Eu falei, gente, o cara é um homem. Ele abaixou na porta do elevador para amarrar o tênis do filho. Que ainda não sabe dar laço no sapato. Juro, eu queria dar uma sapatada nele. Nossa Senhora, o pai merecia uma sapatada e o filho lá dando o pé. Ó o mico. Eu, que não sou jovem, achei que era um mico aquilo. Mas ele só vai aceitar isso enquanto for conveniente. O dia que ele quiser autonomia, aí ele vai dizer para o pai que não quer mais que o pai faça. E o pai que está na dependência disso, porque precisa do filho para se sentir importante, perde isso de uma hora para outra. Aí vai correr atrás, né? Nelson, obrigada pela sua presença. É muito bom ter você aqui com a gente. Então é isso. O que você faz com tudo aquilo que você herda, além do sangue? E o que você faz com tudo aquilo que você herda de você mesmo, como espírito? Então você junta esse pacote e separa tudo que você sabe que não é bom, que você não quer, e estrutura o lado bom, construindo a sua caminhada, a sua jornada de forma diferente e sem querer terceirizar responsabilidades, porque toda e qualquer responsabilidade de tudo aquilo que você vai fazer será sempre sua. Não importa a criação e a educação que você teve, mas a responsabilidade é sua. Então é isso daí. Compartilhe o nosso programa, porque pode ser útil para muita gente que acha que a vida é um eterno paparicado. Então é isso. Deixamos aqui um beijinho carinhoso para você e até a próxima semana.